todos. Pedi para que nos acompanhem na leitura do livro Fonte Viva. Escutam bem ao fundo? Sim. Ouvem bem? Este livro psicografado por nosso Chico, mensagem de Emmanuel. E o título desta mensagem é O Justo Remédio. E Emmanuel foi buscar, na primeira carta aos irmãos de Tessalônica, quando Paulo escrevia aos núcleos nascentes, Emmanuel foi buscar então no capítulo 4, verificamos no versículo 9, a seguinte nota de Paulo. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas que imploram socorro e solução para diversos problemas. Aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Ali é um filho rebelde e ingrato que foge à beleza do entendimento. Acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além, é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Outra parte, é o cônjuge que deserta do lar. Mais adiante, é o chefe de serviço insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador, efetivamente, não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como colocar o fruto na fronte verde da plantinha ainda nascente? Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe do cinzel? Quem realmente ama em nome de Jesus está semeando para a colheita da eternidade. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis pelo nosso próprio esforço. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Que por algum cuidado, relembrando que Paulo escrevia aos núcleos nascentes, muitas vezes inspirado, e em outras, na vivência da própria experiência. Então eu vou tomar a liberdade de, nesta leitura, repetir a orientação de Paulo, aquele núcleo nascente, aqueles familiares que se encontravam para conversar sobre a mensagem de Jesus. Então Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus para que vos ameis uns aos outros. Vamos convidar para unirmos os nossos pensamentos e também as nossas emoções. Num momento sereno, tranquilo, algo em comum há entre nós. O desejo de alguma melhoria, de alguma solução. E, em boa verdade, o que procuramos é a harmonia.
como esse é um mote comum entre nós, de forma serena e tranquila, busquemos então o nosso orientador maior. Coloquemos em nossos pensamentos a figura excelsa do meigo e doce Rabi da Galileia, a caminhar entre o povo, a distribuir palavras de sabedoria, a aplicar essa sabedoria à sua própria vida. Querido Jesus, rogamos nesta manhã, na certeza de Tua presença entre nós, que nos inspires a todos para absorver os conceitos da espiritualidade e aplicá-los na vivência do nosso cotidiano. Muitas ferramentas nos foram ofertadas e desejamos agradecer-te. Porque muitas vezes, Jesus, diante de nossa existência, surgem dúvidas, dificuldades às vezes atrozes. Mas Tu nos dissestes que na casa do Pai há muitas moradas. Dizemos-te de coração, Jesus, que isso não transporta nem transfere as nossas dores, mas dizemos-te também de coração que a esperança que colocas em nossa alma revigora nossa vontade de melhorar e servir em Teu nome. Em nome de Deus, nosso Pai, que tão bem nos anunciaste. Então, esta inspiração que Te rogamos, que seja para agora, e que logo mais a fixação destes conceitos nos leve, Jesus, a falar sobre Ti, no exemplo e na paz interior que demonstremos. Assim iniciamos o singelo encontro desta manhã, desejando que tudo aquilo que de bom produzirmos beneficie outros tantos irmãos que ainda não quiseram ouvir-te. Não pelo nome, pela mensagem. Que a Tua paz, Senhor, seja a nossa paz. Podem sorrir, está bem? A nossa responsabilidade aumenta muito, não é minha, é de todos nós. Quando procuramos Jesus, nosso orientador, nosso mestre. Porque aí nós estamos a nos colocar numa proposta de mudança. Então conhecer coisas é fácil, é muito simples. Nós nunca tivemos tanta literatura sobre os mais diversos assuntos. Mas nós estamos numa jornada terrena. Então eu sinto que é a nossa oportunidade de fazer melhor hoje. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos dúvidas, anseios. E eu não quero falar de anseios e dores. Nós queremos, nesta manhã, falar de possibilidades. De onde nós vimos, para onde vamos, o que é que nós somos em essência. Então esta presença emocional de Jesus, que transporta também muita energia, muita paz para os trabalhadores da espiritualidade que aqui estão, e a maior parte de nós não o vê, ou não os vê, coloca-nos num outro patamar. Ou seja, já não é só saber, é a busca para aplicar. Permitam-me dizer aqui alguma coisa sobre as nossas dificuldades, volta e meia, em aplicar rapidamente, de forma simples, os processos que aprendemos. E essa dificuldade dá-se porque é preciso retificar os nossos pilares, aquilo que nos sustentou ao longo, não só desta existência, mas de muitas outras. E mudar isso dá muito trabalho. Hoje o tema que vamos falar faz-nos perceber que quando nós construímos um edifício, nós vamos assentando os patamares em pilares, que entendemos que são eles que sustentam, e está correto.
Mas chega um momento na nossa vida em que é preciso dar um passo atrás e perceber que se porventura não terá ficado ali um pilar, ou fora do local, ou com pouca capacidade de sustentação, ele estará bem ali ou estará melhor em outro lugar? E pensamos assim, então eu vou mudar isto. É bom. Quando tomamos essa decisão é muito bom. Só que é um problema. Quer dizer, um problema, um desafio. Não é problema, esqueçam lá isso. Um desafio. Que é para que eu mude um pilar, eu tenho que criar uma sustentação naquilo que está construído para poder fazê-lo. Ah, mas vai dar muito trabalho. Vai. E é assim que nós temos evoluído no nosso sistema de construção, ao longo de milhares de anos. Eu não sei se vocês já fizeram esse exercício, eu faço volta e meia. Eu paro, olho para a cidade em que nós estamos, o país, e eu tenho uma imagem, como eu sou de São Paulo, para mim é fácil, né? Tenho uma imagem de uma cidade gigantesca. E pensamos, em quanto tempo foi construído isto? Isto que nós vemos aqui. Foram 40, 60, 70 e, em alguns casos, mais de um século de construções. Quanto trabalho isso não deu? Nós vemos hoje a dificuldade que é fazer qualquer coisa, parece que demora muito tempo, reclamamos muito, mas tudo isto já está feito. Por quê? Porque nos abalançamos a fazer. Então, criar uma nova base, uma sustentação para mudar alguns dos nossos valores antigos, até as nossas mágoas. Parece que não, mas muitas vezes elas fazem parte do nosso ser. Mas aí hoje nós queremos outra construção e dizemos assim, isto que me tem sustentado ao longo desses tempos, afinal não sustenta. É um falso ponto de sustentação, eu preciso retirá-lo. Mas para o fazer, vou ter trabalho. Isto faz-me recordar Paulo. Paulo dizia uma frase que era muito interessante, e que é difícil de compreender. Paulo dizia que quando queria fazer o bem, era o mal que surgia nele. E nós, uau, então não quero fazer o bem. Não. Reparem, para nós queremos mudar alguma coisa, vamos precisar nos conhecer. Buscar o nosso íntimo e verificar que quando quero perdoar alguém, o que vem ao de cima? O mal que a pessoa me fez. Então a minha memória, o meu sentimento trabalha numa proposta de negação. Ah, não, eu tenho razão. Então é interessante, quando queremos a mudança, precisamos retirar algumas coisas dessa mobília. Tudo bem? E então a nossa responsabilidade aumenta bastante. Tudo que eu estive a dizer tem a ver com o que vamos falar hoje. E eu vou pedir no final que vocês me expliquem por que tem a ver com este processo. Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Não? Não trouxeram ninguém? Muito bem. Okay. Então, primeiro eu vou começar aqui com umas notas informativas, mas peço-vos que intervenham. Se tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, participem. Tá bem? Como eu disse, a responsabilidade aqui é de todos. Okay? Isso não é um trabalho meu, é um trabalho de todos. Okay? Vocês gostam de ser espíritas? Sim. Sim? Que bela oportunidade. Então vamos lá. Primeiro, façam isto, está bem? Vamos aceitar a proposta de mudança na nossa vida. Essa proposta que Jesus nos coloca traz-nos a harmonia. Ainda antes das férias, num dos trabalhos de estudo da casa, falávamos a respeito da felicidade. E eu quero recordar isto. Isto é só pensar uma ideia que nos obriga muitas vezes a perceber que aquilo que nós estamos a trabalhar para alcançar não está no trilho correto. Quando nós queremos felicidade, o que nós fazemos? Nós queremos um objetivo, vou facilitar a vida, está bem? Se chegar hoje de manhã, alguns tomaram um pequeno almoço, outros não. A gente começa a pensar no quê? No que a gente quer alcançar. Então a nossa mente se coloca lá. E normalmente a gente busca a felicidade em coisas que ainda não temos. Quando seria muito mais simples apreciar o que temos e criar objetivos para alcançar sem ter ansiedade. Mas para alcançar a felicidade, há um patamar
tão importante que muitas vezes nós não nos capacitamos de perceber que para chegar à felicidade há uma palavrinha e um conceito mágico, que é harmonia. Por que a harmonia? Porque nós fixamos aquilo que desejamos, serenamos o pensamento para aquilo que a gente deseja não se transforme num sofrimento e numa ansiedade. Então buscamos harmonia. Na harmonia eu vou ter paz e vou pensar por que necessito disto ou daquilo outro. Por que quero alcançar aquele objetivo? Em que é que será útil? E eu posso falar em relação com filhos, com pais, com trabalho, com estudos, seja o que for, qualquer coisa. A harmonização traz-nos paz, saúde e nos coloca na senda para a felicidade. Está bem? Okay? Combinado? Então vamos às notas informativas. Primeiro, lembrar que temos à disposição a biblioteca. Tudo bem? Para quem não sabe, todos já sabem. Alguém não sabia que tinha biblioteca? Só os mais novos, talvez, não? Então temos a biblioteca, Francisco Xavier, que está a trabalhar na última sala do lado direito. Bem? É importante que a gente saiba que é possível buscar vários tipos de informação sobre os mais variados temas. Depois, quando quiserem ver algum estudo que foi apresentado, por favor, basta ir ao YouTube e inscrever-se nesta página das Casas Francisco Xavier, Associação Espírita. Depois, informações. Aqui vai ser importante também, e bastante importante, porque nós vamos saber o que é que está a acontecer com a casa. Que eventos vão ser realizados, os nossos horários de trabalho, se há alguma suspensão da atividade ou não. Por exemplo, vou-vos falar aqui deste encontro, 15ª Jornadas de Cultura Espírita do Porto, decorrerá no dia 19 de outubro. Será na Escola Básica de Matosinhos, aquela que fica em frente aos bombeiros, junto ao tribunal. Vai ser lá. Ainda vamos confirmar os horários. Será normalmente o início logo pela manhã, por volta das 9, 9h30, mas ainda a confirmar. E terá um custo de 7,5€, porque tem de se pagar instalações e ter lá algumas despesas. O que é que nós vamos já vos dizer? 7,5€ parece uma coisa baratinha, não é? Ainda mais em outubro dá tempo de juntar. Detalhe, se alguém não puder, estiver com dificuldade, por incrível que pareça, 7,5€ fazem diferença. E se juntar 2 ou 3 pessoas na família, pode ir, nesse caso, para 15 ou 30. Qual é a questão? É que ninguém deixa de ir a qualquer evento espírita porque, porventura, não o possa pagar na altura. Está bem? Então, quando forem inscrever, este é o custo. Se alguém não puder, não é para justificar nada. Basta dizer, olha, quero como convidado. Ponto. Percebe a ideia? Mas isso é preciso que nós queiramos participar. Está bem? Ou seja, que não seja o valor um problema. De forma alguma. Está bem? Depois nós temos outra coisa. Se quiserem levar jovens e por aí fora, os jovens não pagam. Está bem? Que é para que sabemos, sendo um reduto familiar, normalmente no somatório acaba por estar mais caro, fica mais dispendioso naturalmente. Então, quando fizermos isto, quando nos inscrevermos aqui, vamos ter esta notícia atualizada. Perceberam? Porque é que é bom estar lá? Okay? O que é que vai acontecer aqui nesta data, 19 de outubro, que é um domingo? Nós não estaremos cá. Estaremos lá. Mas se eu não tiver a informação, está ali, né, como vocês viram, venham para cá. Se tiver algum tempo bom, vamos à praia. Se não aproveitamos, com a pessoa amada conquistamos e vamos fazer um lanche. Tudo bem? Ok? Então, isto é importante saber. Isto não é retórica. Okay? Vai mesmo acontecer. Temos estas jornadas e estão todos convidados a participar. Okay? Basta se inscrever. Nós não temos ali a ficha de inscrição, porque isto foi decidido agora, mas podem já ali dar o nome, o telefone e o e-mail na secretaria para se inscrever. Tudo bem? Amigos comandantes?
Vocês não sorriram nessa parte? Faz parte. Vamos lá. Então, o tema que estamos a tratar está no livro dos médiuns. Há uns meses atrás estivemos a falar sobre esse tema, das perguntas que podem ou que se podem fazer aos espíritos. E ficamos ali a meio. Eu gostaria de ter falado convosco a respeito da pergunta que se segue, né? Mas antes, só ver a estrutura do capítulo. Já está terminado. Falta só este, que vamos terminar hoje, obviamente. Perguntas sobre outros mundos. Okay? Então, há uns meses atrás, eu disse, olha, este é um tema muito interessante, mas precisaríamos adiar. E, ainda bem, sou eu que estou a dar continuidade, ainda bem para mim, né? Okay? Sobre esse tema. Então, Allan Kardec está a fazer um apanhado no livro dos médiuns sobre como nos relacionamos com os espíritos. Como são feitas as reuniões mediúnicas. E de forma também simples, ele dá-nos detalhes sobre essas conversas. E eu fico a me perguntar, com tão pouco tempo de trabalhos desta natureza, como é que ele chegou a tantos detalhes? Homem atento. E esta é uma questão que nós colocamos. Como é que é a vida nos outros mundos? Há, neste momento, algo no ar em que muita gente está a falar disto. Mesmo no meio espírita. Então vamos ver como é que Allan Kardec trata deste assunto. Ou seja, lembrar, para quem não está familiarizado, lembrar que nós temos, hoje o Paulo pode ficar aí, não precisa vir para aqui, está bem? Temos um médium, estão a vê-lo? Estão a vê-lo? Temos um médium, não, é importante que vocês participem, não é? Temos um médium, e o médium vai transmitir informações que os espíritos que ali estão, gravitando no processo, trarão para o grupo da sala mediúnica, que nesse caso até somos nós. Tudo bem? Então está aqui o médium, e vai-se fazer perguntas aos espíritos através do médium. Nessa altura, então, as perguntas serão colocadas e o médium vai ouvir, seja de forma psicofônica, pode ser meramente auditiva, e retransmitir as informações. Aí, então vamos fazer perguntas. E as perguntas, né, também sobre outros mundos podem ser feitas. Depois há aqueles detalhes. A pergunta tem que ser feita antes, é feita na hora. Tudo isso está no livro dos médiuns, está bem? Agora, por que é que nós perguntamos sobre coisas dos outros mundos, ou de outros mundos? Por que Allan Kardec coloca isto? Porque nós temos muito interesse em saber, através da lei do progresso, para onde é que vamos, como é que é isto tudo. É sempre um questionamento. E, normalmente, vou-vos dizer que nós não encontramos respostas. Nós não abarcamos a obra de Deus. Nós abarcamos a parte da obra que é a nossa. Então, perguntar é muito bom. Estes dias voltou para a espiritualidade Luís Fernando Veríssimo, escritor brasileiro, e ele dizia uma coisa muito engraçada. Atenção, para quem estiver vendo no Brasil este vídeo, engraçado não é pejorativo. Tem graça, é bom. Tá bem? Eu preciso traduzir essas coisas. Ele dizia que quando nós entendemos que já temos todas as respostas, ou achamos que temos todas as respostas, a vida vem e coloca-nos novas perguntas. Porque conforme crescemos, queremos saber mais. Chega aquele tal patamar que falávamos no início, e agora? Qual é o piso superior? O que vai acontecer? Daí, Allan Kardec teve colocado esse tema, porque fazemos essas perguntas. Que confiança se pode depositar nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? Ou seja, não é o Paulo também, é o médium que aqui está a transmitir. Que confiança que a gente pode ter, tanto no médium, quanto nos espíritos que se comunicam através dele? Que confiança que a gente pode ter? Nenhuma. Zero. A gente não conhece. Então o que é que a gente vai aplicar nesse processo?
Bom senso, tudo bem. Não se vende na farmácia, está bem? Então, isto para dizer o quê? A confiança que se deposita vai ficar estruturada no nosso bom senso. Porque se o Espírito começar a dizer coisas que não fazem o menor sentido e eu não tiver bom senso, eu vou espalhar essa informação. Então, quando ouvimos alguma coisa da espiritualidade, através da mediunidade, ou não, alguns até escutam diretamente, é preciso aplicar bom senso. Então, aí eu passo a confiar, porque tem uma estrutura. Atenção, quando eu sugeri nenhuma, é só para perceber que depende da maneira com que nós queremos não só obter as respostas, mas qual é a finalidade das nossas perguntas. Tá bem? Esta confiança requer que nós tenhamos um mínimo de maturidade. Um mínimo de maturidade. Maturidade o quê? Espiritual, moral, ambos. Ambos. Porque a primeira lógica de um diálogo com a espiritualidade é que perguntas é que se fazem e por que é que se fazem essas perguntas. Muito bem. E vocês querem saber como é que são as coisas dos outros mundos, não é? Vocês não é? Quer saber da pergunta para nada, pois não? A gente quer saber como é que são os outros mundos. Então, os espíritos respondem assim. Depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições. Detalhe, depende do adiantamento real do espírito. Mas eu ainda não estou a ver o espírito, eu não o conheço. Ok? Pois bem, deveis compreender que espíritos vulgares são tão incapazes de vos informar a esse respeito, quanto é entre vós um ignorante de descrever todos os países da Terra. Então, onde é que está a maturidade? Logo aqui. Eu preciso saber, e já li o livro dos Espíritos, já li o livro dos Médiuns, e já me apercebo que os Espíritos só sabem o que sabem. E nós, muitas vezes, não conhecendo a doutrina espírita, veneramos espíritos, julgando porque estão na espiritualidade, sabem tudo. Não sabem. Sabem tanto quanto nós, um pouco mais, e em muitos casos, muito menos do que nós. Mas eles não estão em espíritas, não estão a ver tudo? Não. Eles estão a ver o que a sua capacidade, o seu adiantamento lhes permite. Então, logo aqui, vamos falar sobre outros mundos, mas é necessário perceber que o processo se dá com bom senso. Mas, Casimiro, eu queria mesmo perceber o detalhe, como é que funcionam os cometas, como é que se dá a relação da evolução dos planetas, e eu digo-vos à vontade, uranografia, capítulo no livro A Gênese, em que o nosso querido Galileu Galilei, em espírito, vem primeiramente propor a Allan Kardec apresentar um estudo sobre a astronomia, sobre o cosmos. E o capítulo chama-se Uranografia, que é escrita do universo. Okay? Olha, reparem aqui o detalhe. O espírito veio perguntar a Allan Kardec se seria útil que ele apresentasse não as verdades sobre o cosmos, mas os seus estudos, as suas apreciações. E isto é maravilhoso. Como é que é o nome que você usou? O que é que a gente precisa? Bom senso. Bom senso. Oh, God! Simples assim. Por que é que o Allan Kardec não foi logo fazendo ou dizendo, faça as perguntas todas, saibam de que cor são as coisas, qual é o tamanho dos objetos? Isto? Não. Por quê? Porque ele usou de quê? Harmonia. Sereno, seguro, sem pressa, sem ansiedade. Ele quer alcançar um objetivo, então ele está pacificado. E utiliza-se
desta resposta, inclusive, da espiritualidade para validar a sua forma de trabalhar. Até aqui não estamos a falar sobre outros mundos. Estamos a falar de como é que a espiritualidade conhece esses processos e pode nos transmitir. Tudo bem? Okay? Então vamos lá. Formulais muitas vezes sobre esses mundos questões científicas que tais espíritos não podem resolver. Se eles estiverem de boa fé, falarão disso de acordo com as suas ideias pessoais. Então, todos nós que aqui estamos, resolvemos fazer perguntas aos espíritos através da mediunidade. Tudo bem? E pensar a dizer, de volta e meia nós fazemos perguntas que não se resolvem de um momento para o outro. E o espírito que ali está pode não saber aquele tema. Tão simples quanto isto. Tudo bem? Para terem uma noção, ou para termos uma noção, perdoem-me aqui a expressão, há casos em que nós apresentamos uma questão de saúde à espiritualidade. Olha, esta pessoa tem esse problema. Dependendo da problemática, o espírito que acompanha diz, eu estou a falar de espíritos benfeitores, que colaboram nessa área. Diz, eu não estou em condições agora de verificar qual é a amplitude do estado deste irmão ou desta irmã. Levaremos o assunto aos nossos superiores e depois diremos. Estou a falar da saúde. Então verifiquemos que a espiritualidade, quando se trata de coisas sérias, trata os assuntos com seriedade. Agora, e se o espírito soubesse? Claro, iria logo tratar. Esta nota que estamos a trazer é para verificar que muitas vezes nós endeusamos os espíritos, acreditando que eles sabem tudo. Okay? Quando coloca aqui de boa fé, falarão disso de acordo com suas ideias pessoais, ou seja, assumem isto. Deixa eu ver aqui. Paulo não. Senhor Abílio. Tudo bem, senhor Abílio? Quando o senhor... Não, perdão. Quando o Abílio desencarnar, né, vai falar sobre astronomia? Não? E se eles chamarem e você tiver... Atenção, já estou a preparar o futuro, não é para agora, né? Vai demorar muito tempo, né? E você for se manifestar, olha, meus amigos, assim, assim, assado, eles fizerem perguntas de astronomia, o que o Abílio vai dizer? Não sei, não compreendo e tento saber para depois explicar aos outros. Muito bem. Acham razoável que os espíritos, porque estão na espiritualidade há mais ou menos tempo, tenham a mesma resposta? Claro que sim. É mesmo assim que funciona. Mas logo a primeira coisa que a gente começa a desmontar, e eu sei que para muitos isso pode parecer a coisa mais comum e banal. Mas nós, emocionalmente, precisamos desmontar isso. Acreditar que os espíritos sabem tudo. O que a gente faz normalmente quando uma pessoa desencarna na nossa família? Vira um anjo. Né? Intocável, longe, por aí fora. Não. É uma pessoa tal como era quando partiu. Se a pessoa é amorosa, como é que ela chega do lado lá? Amorosa. E se for uma pessoa contundente, crítica, aborrecida com a vida, chega do lado lá? Igualzinho, gente. Quando a gente diz que isso é só uma passagem, estamos a vestir esse corpo temporariamente, é mesmo isso. Mas que vantagem que isso nos traz, Casimiro, saber dessas coisas? Simples. Coloca-nos no nosso lugar. As curas que nós realizamos na nossa vida, os conhecimentos, nossas relações, elas se mantêm. E o que tem que ser corrigido vai ser corrigido. Né? Então, não levar a ideia de que os espíritos sabem coisas que nós não sabemos. Aliás, que não sabem. Por que me custa estar a insistir nisto? Deixe cá ver, vou pedir aqui uma ajuda. Porque quando nós oramos, é muito comum nós orarmos de maneira vaga. Por favor, não escrevam isso que eu vou dizer. Mas quando nós oramos agradecendo por tudo, o que é que eu estou a agradecer?
olha o detalhe. É que nós não estamos a pensar em nada. Então, quando eu agradeço por tudo, nos lábios, eu devo mentalizar uma proposta geral de vida. E aí, rapidamente, pensar onde vivo, a saúde, a oportunidade, os talentos que recebo. Então, quando eu oro e peço e agradeço por tudo, não pode ficar nos lábios. Porque senão, não me liga à espiritualidade. E eu, quando não me apercebo disto, eu oro desta maneira. Pensando que as minhas palavras terão algum efeito. O que tem efeito são as minhas emoções. Ora, então, se eu sei que do lado de lá, quem está a ouvir a minha prece, reconhece e capta essa nossa emoção, então todo o processo começa a andar. Porque senão eu só estou a falar. E os benfeitores espirituais, que são pessoas como nós, verificam exatamente a mesma coisa. Então a nossa relação com a espiritualidade, quando estamos a pedir alguma coisa, não pode ser de forma impositiva. Façam. Muitas vezes, já experimentaram isto? A gente está a orar, não é? E está a pedir alguma coisa. E escuta uma voz a dizer assim, olha, mas vai falar com a pessoa. Mas nós só queremos pedir para a espiritualidade. Não materializamos o processo. Não verificamos o processo a andar. Então eu estou a orar e estou a mentalizar. Eu estou a pedir em favor de alguém. E eu começo a iluminar essa pessoa no meu pensamento. Os espíritos que estão conosco, o que é que eles fazem? Eles ampliam esse processo e buscam essa ligação e vão auxiliar por intercessão nossa ou da própria espiritualidade. Cada um de nós tem essa capacidade de interceder e o processo avança. Por quê? Porque eu me apercebo como é que funcionam as coisas. Se eu tiver fantasias, julgando que se eu pedir para Jesus vai acontecer, então eu crio uma falsa expectativa na minha própria vida. Porque eu devo perceber que eu faço parte daquilo que eu desejo. Isto traz-nos uma alegria interior. Quando estamos a pedir por alguém, verificamos que o nosso desejo traz-nos aquilo que desejamos para o próximo. E então, eu começo a pensar a espiritualidade de forma diferente. Porque se eu utilizar a espiritualidade como ferramenta para os meus interesses, é tudo muito frio. Significa que eu não compreendo a espiritualidade na minha vida. Então, isto aqui, que parece uma coisa simples, traz-nos ensinamentos profundos sobre como nos relacionamos ou como nos devemos relacionar com a espiritualidade. Com os que conhecemos ou não conhecemos. Porque hoje apercebemos, enquanto espíritas, que os espíritos não são lençóis esvoaçantes. Não são pessoas sem forma. São pessoas como nós. Tudo bem? Reparem que para ouvir a espiritualidade dizer isto, nós já temos, ou é bom que tenhamos, a percepção do que é que estamos a falar. Quando nós vamos ver o Livro dos Espíritos, Allan Kardec começa com a introdução a trazer vários conceitos. Para quê? Para que falemos das mesmas coisas. Eu começo a ficar muito feliz. Porque sabe que eu leio pensamentos, não é? E eu brinco quando digo isto. Okay? Não leio. Mas sinto que para muitos de nós é importante desmontar esse conceito. De que os espíritos são pessoas ou coisas que estão ao nosso dispor, ao nosso bel prazer. Vou colocar aqui um médium e ele dar-nos respostas. E não é assim. A vida é tão maravilhosa que ela coloca-nos no eixo do trabalho. Para a mudança que eu desejo, eu participo. Ah, mas eu posso pedir a espiritualidade? Pode e deve. Deve sim. Ah, mas eles escutam as coisinhas mais pequeninas? Escutam. Preocupam-se até com as nossas coisas mais comezinhas. Como assim? Por exemplo, cada um de nós tem os seus exemplos, está bem? Certa feita, tínhamos uma reunião no centro espírita e cheguei muito em cima da hora, assim, algo agitado, era muito trânsito. Ainda me lembro, era uma sexta-feira, era na Rua Fresca,
Portanto, já vai há algum tempo, quando o centro era muito pequenino. Não é grande hoje também, fisicamente falando. E a primeira entidade que se manifestou naquela noite foi mais ou menos assim. É lindo isso. E simples. Meus filhos, ainda bem que não vivo na vossa época. Que azáfama. Eu prefiro os meus cultivos. É um espírito ligado à agricultura, noutra encarnação. Uma alma simples. Olha o conforto para nós. Que vínhamos agitados, preocupados por estar atrasados. Ai, os espíritos, nós chegamos atrasados. Eles estão a ver o motivo dos processos. Agora, se fosse por descuido, por desinteresse, naturalmente não receberíamos um amparo, palavras tão simples que nos renovam a alma. Então eles preocupam-se, eles conhecem-nos de forma direta e objetiva. Tá bem? Então vamos continuar. Tá bem? Nosso médium continua aqui no meio, tá bem? É a nossa referência. Se forem espíritos levianos, divertir-se-ão em dar-vos descrições estranhas e fantásticas. Está cheio disso, gente. Cheio. Okay? Tanto mais facilmente quanto esses espíritos, olha o detalhe, que na erraticidade, ou seja, vivendo fora do corpo físico, não são menos providos de imaginação do que na Terra. Para inventar coisas, não é preciso estar encarnado ou desencarnado, é do espírito. Então, o que é que a espiritualidade está a nos responder? Atenção, virão espíritos para contar as histórias mais tapafúrdias ou engraçadas, se for o caso, e as dirão, tal como fariam na Terra. Logo aqui, o tal exercício mental de perceber que nós, enquanto espíritos, continuamos a ser os mesmos. Tudo bem? Peraí. Está aqui uma pergunta no ar. Providos de imaginação do que na Terra, tiram dessa faculdade a narração de muitas coisas que nada tem de real. Tiram da narração o quê? Esta é a imaginação. Dessa imaginação que tem do lado de cá, tiram narrativas como quiserem. Perguntas, faz favor. Posso fazer eu? Mas como é possível que, tendo um médium, e as pessoas a fazerem perguntas, possa haver um espírito destes e dizer coisas sem sentido? Pensem o seguinte. Nós, no dia a dia, não lidamos com dezenas e centenas de pessoas. Seja direto ou indiretamente. Não é só ali no trato, né? E nós ouvimos de tudo. E fazemos o quê? Uma avaliação. E nessa avaliação, a gente vai verificar, pelos efeitos que a pessoa nos traz, quais serão as causas, ou seja, como é ou como será a pessoa. Ah, está 100%. Não. Porque nós estamos a ver uma exteriorização, não conhecemos o íntimo. Então, num primeiro momento aqui no diálogo com os espíritos, o processo ele vai num crescendo. Porque eu posso não ter entendido bem na primeira fase. Então, reparem que não é proibido pela espiritualidade que espíritos fanfarrões, brincalhões ou até meramente imaginativos, às vezes nem é por mal, apenas querem comunicar e falar. Isto é comum no nosso dia a dia, na relação do dia a dia? É. Então a espiritualidade não é diferente. O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter um aprendizado. Nós vamos crescer no processo. Verificando o quê? Imagina que o espírito diz coisas que são absolutamente absurdas. O que eu aprendo com isso? Porque na espiritualidade tem espíritos de diversos matizes. Ou seja, não é positivo, pelo menos para o nosso próprio bem-estar, que nós estejamos a nos queixar de tudo. Aí o espírito falou aquilo, que horror. Não, gente, ele falou. Só isso. Podia ser meu filho noutra encarnação. Pode ser meu filho no futuro, é só um espírito. Então o nosso crivo nesse processo ele deve ser de fraternidade, mesmo com espíritos assim. Uma dúvida. O médium tem a capacidade de erradicar essa informação se ele perceber que ela não é maligna? Lindo. Cada espírito tem uma vibração energética própria e alguns que nos transmitem uma paz imensa,
Outros, embora, e olha o detalhe, aparentando luz, perfume, causam um certo estranhamento, em desarmonia. Logo aí a vigilância do médium. O médium não precisa necessariamente bloquear, porque depende para que aqui é o trabalho. Depende depois de quem comunica também, apoiado no médium, juntar as informações e perceber, olha, o espírito disse isto, assim, 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 assado, mas eu não me senti muito confiante naquilo que o espírito transmitia. Repare que é um trabalho simples, de relação. Então, a sua pergunta é extremamente pertinente, porque é justamente aqui o caso, né, que estamos a tratar. Aí aplica-se o quê? Bom senso. Imagina o seguinte, o médium recebeu uma mensagem única. Se ele for dominado pela vaidade, ele entrou em sintonia com o espírito, aquela energia não lhe foi estranha, porque estão em sintonia. Então há muito que tratar sobre este assunto da mediunidade e a sua relação, porque os casos são infinitos. Tá bem? Agora, bloquear seria muitas vezes desaproveitar uma oportunidade até para ensinar o espírito. É curioso, porque às vezes vem uma entidade e ela quer mistificar. Mas se ela é recebida com amor e com afeto e fala-se-lhe ao coração, ela sai daquele patamar e vem para outro, que é aquilo que se faz numa casa espírita, quando se trata de auxiliar espíritos em sofrimento. Não nos incomoda nada que ele venha mistificar, nada. Incomoda-nos é quando nós não nos apercebemos e depois temos os efeitos. Então todo esse é um trabalho de crescimento. Tá bem? Nesse aspecto, então, é interessante destacar que o trabalho mediúnico ele é um trabalho de grupo e não individual. Não é um trabalho exclusivamente do médium, mas é do médium, de quem está dialogando, das pessoas que estão em torno, doando seus fluidos para que a atividade se desenvolva, e da espiritualidade, e no conjunto as pessoas perceberem a veracidade, a seriedade da coisa. O motivo comum das pessoas se reunirem, o objetivo, vai traçar uma primeira linha de que tipo de entidades sustentarão o trabalho. Se for um grupo que tem interesse real e sério em se melhorar, aprender para dividir aprendizado e para se melhorar, excelente. Se for meramente fortuito, às vezes para ganhar visibilidade aqui ou acolá, é a vaidade que domina o processo, então o próprio grupo de sustentação não será um grupo elevado. Eu estou falando do plano espiritual. E é aqui que a gente vai confirmando. Os detalhes são muitos para se compreender esse processo. O que acontece, e aqui pegando o início da tua observação, é a lógica de trabalhar sozinho. Porque aí eu não tenho parâmetros de comparação. Se eu tiver as minhas lentes dos óculos azuis, eu vou ver o mundo azul. E se a espiritualidade se perceber que eu só tenho aquele foco, então vão trabalhar por ali e eu ficarei a vida toda fechado num circuito, aliás, num circuito fechado, sem me aperceber que o mundo é muito mais vasto. E normalmente nós nos aprisionamos a essas coisas pela vaidade. E espíritos que nos conhecem dessa natureza procuram isolar-nos. Não, você tem uma grande missão. Não, você não tem que se juntar a ninguém porque a tua missão é comigo e consigo. O Espírito diz isso para o médium. E Jesus nunca trabalhou sozinho. Jesus fez um colegiado, ensinou os conceitos para todos e foi ampliando esse conhecimento, porque o trabalho se faz em conjunto. Essa nota é importante dentro do conceito do médium, que pode ser aqui enganado, mas acima de tudo do grupo, que pelos seus interesses não valida com o tal bom senso, okay, o processo. E aqui a espiritualidade continua. Entretanto, não julgueis absolutamente impossível obterdes sobre os outros mundos alguns, está grafado aqui de propósito, alguns conhecimentos. Alguns. Os bons espíritos se comprazem mesmo em descrever-vos os em que eles habitam.
como ensino tendente a vos melhorar, induzindo-vos a seguir o caminho que vos conduzirá a esses mundos. Ou seja, quando um espírito maduro, olha o detalhe, comparece para tratar de questões dessa natureza, dar esclarecimentos, ele pode dar alguns detalhes, pormenores, mas a grande essência é nos trazer vocês vão perceber, qual é o tipo de desenvolvimento que interessa na manifestação e formar-nos. Ou seja, de tudo isto que estamos a perguntar, o que é mais importante? Então ele vai nos trazer o quê? Um ensino tendente a nos melhorar. E aí você observa que é uma reunião séria. Não é uma reunião para dizer que a pedra é roxa, né? Que o espírito tem 8 metros, que andam para trás, seja como for, né? Ou seja, coisas que não têm real interesse. Por quê? Porque nesta jornada, qual é o planeta que a gente escolheu para viver? A Terra, não é? Eu disse escolheu, é um bocadinho, como se diz, né? Pretencioso. Às vezes não conseguimos sair, né? Mas pronto. Mas esse é o nosso planeta. Conhecer outros é aquela nossa necessidade íntima e muito boa de progredir no conhecimento. É excelente. É muito bom. Mas não tirar os pés da terra. Mesmo para nós espíritas, às vezes, acontece muito, né? Vou pensar aqui outro conceito. Às vezes, a gente gosta tanto da doutrina espírita que esquece de viver na terra. Não pode. Onde é que a gente está a viver? Na terra. Então, os conhecimentos da espiritualidade servem para nortear nossos valores, nossas ações consoante esses valores, para que sejamos saudáveis em espírito. Mas as responsabilidades da terra não diminuem. Está bem? É um meio de vos fixarem as ideias sobre o futuro e não vos deixarem na incerteza. Gente do céu. Aliás, da terra, né? E também do céu. Todos os ensinos da espiritualidade. Quando Jesus nos diz que vai enviar um Consolador, que nos explicará as coisas todas e por aí fora, é para isto. É para que faça sentido a nossa vida. Nós tenhamos balizas para dizer, uau, perdoar é bom, porque o primeiro beneficiado com o perdão sou eu, mas não deve ser egoístico, porque se eu me beneficio, eu vou beneficiar os outros. Então Jesus, quando nos vai trazendo estas mensagens, está em consonância com isto, que é ser útil. É preciso que tenhamos esta ideia. Eles dizem que os espíritos, quando fazem isso, é um meio de vos fixarem as ideias sobre o futuro e não vos deixarem na incerteza. Quando o Cristo nos anuncia que vai nos enviar um Consolador e que vamos conhecer as coisas todas, é nesse capítulo de João que Jesus também anuncia que nós somos capazes de fazer tudo o que Ele faz e muito mais. Mas é nesse capítulo que Ele diz que na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, peraí, por que Jesus, no momento em que diz que na casa do Pai há muitas moradas, Ele vai nos dizer que vai nos enviar um Consolador para explicar as coisas? Justamente por isto. Porque na lógica de crescimento, em que Jesus nos lança a ideia do progresso e dos diversos mundos, Ele sabe desse nosso anseio, da perspectiva do futuro. Então Ele diz, calma, vou vos enviar. E ficará convosco. Então a gente vê Jesus reconhecendo nossos anseios mais justos, mais elevados. E não nos deixa de dar resposta. Como se pode verificar a exatidão dessas descrições? Então vamos falar sobre os mundos, mesmo as questões morais e por aí fora. A melhor verificação reside na concordância que haja entre elas. Por que Allan Kardec não disse... Allan Kardec, não, a espiritualidade a responder, não disse assim, olha, fazei estas contas, aquelas outras e tal. Não. Porque nós não vemos. Então é natural que nós tenhamos que somar informações por médiums diferentes, em grupos diferentes, por espíritos que se apresentam diferentes, e juntar e reunir as informações, ver quais delas, aplicando o bom senso,
verificar quais delas têm pontos em comum, e aí sim, podemos não defender de forma agressiva e poderosa, mas não, entender que há ali uma lógica e compreender que esse é um caminho. Simples assim. Por quê? Porque vem da espiritualidade. Quando é que isto vai ser validado? No futuro. E hoje já conhecemos muitas coisas. E voltando à história do pilar, a ciência tem esta coisa maravilhosa. Maravilhosa. Criou pilares, estruturas, foi subindo, e em dado momento perceberam-se que algumas delas não estavam certas e precisaram mudar de pilar. Mas para isso tiveram que sustentar tudo o que estava à volta, porque senão perde tudo. A vida não existe, afinal está tudo errado. Não, não está tudo errado. É preciso às vezes mudar ali os modelos. E às vezes o pilar até está certo, só que ele precisa de uma variante para maior sustentação. E surgiu uma situação nova. É maravilhoso quando a gente vê, agora até na astronomia, os cientistas dizerem assim, olha, encontramos uma coisa que nem estava prevista que acontecesse, é contrário ao que a gente aprendeu. Estamos a ler isto todas as semanas. Por quê? Porque os nossos equipamentos estão a chegar mais longe, estão a verificar mais longe e a encontrar mais situações. Qual de nós diria, há 20 ou 30 anos, que haveria sistemas planetários com 2 estrelas? Com 3, com 4? Isso é impossível. Na nossa visão, que só conhecíamos o nosso sistema solar. Então, a nossa base de conhecimento ela é estruturada naquilo que nós conhecemos hoje e acreditamos que tudo se transporta para lá. A humildade pode nos ser muito útil nesse processo. Vamos dizer assim, olha, atenção que eu vou dizer isto e podem escrever. Pode. Eu olho para Marte e digo assim, não tem nada. Aquilo não tem nada. Se já existiu, e atenção, pode ser Urano ou qualquer outro. Estou usando Marte que é aqui mais pertinho. Então é logo ali ao lado. É nosso vizinho. Então o que a gente diz? Lá não tem nada. É tudo seco, não tem nada. Não tem nada aos nossos olhos. Aos nossos olhos. Mas lá tem vida? Tem espíritos que dizem que sim. E tem outros que dizem que não. Então vou defender o quê? Nada. Não faz a menor diferença. O que é importante é que eu tenho estudado e percebido que é uma lei de progresso e na casa de meu pai há muitas moradas. Com um detalhe. Quando Jesus está falando na casa de meu pai há muitas moradas, a referência principal é para os mundos da espiritualidade. Fora desta densidade física. Mas nada me impede de refletir e pensar que num outro planeta que eu não estou a ver nada, que lá possa haver alguma coisa noutra densidade ou com outras características que eu desconheço. Porque a própria ciência, a astronomia hoje, descobre e declara que há muitas coisas que afinal estavam estruturadas, mas estão a modificar. Simples assim. Carbono 14. Tudo que tiver vida tem que ter carbono 14. Do nosso ponto de vista. Mas isso é uma lei da física e da química conhecida. E as desconhecidas? Então é muito interessante que nós não fechemos o nosso pensamento e a nossa mente, mas apliquemos bom senso, que é para não comprar coisas que não sabemos defender. Eu defendo que há vida em Marte. No conceito de que, olha, no trabalho de Galileu Galilei, que referimos no início, está lá, que nenhum de nossos planetas, nenhum deles, está feito para o acaso e sem serventia. Tudo tem serventia. Então eu posso imaginar que tem vida. Que tipo de vida? Não sei. Tem utilidade? Tem. Aí, gente, tem uma coisa maravilhosa. Buracos negros. Uau. Assimila tudo, inclusive os fótons, até a luz. Aí a gente vai lá no capítulo, Galileu, ele diz que tudo se recicla. Tudo se recicla. Então um buraco negro será um reciclador? Faz sentido. E ele explica, um planeta que já não tem funções, não vai ficar a andar perdido, então como num sistema de higienização, como ele já não tem massa, não tem força, ele é arrastado. Mas vão elementos com massa, mas que já cumpriram as suas missões. E vão e são arrastados para o buraco negro. Detalhe, o que aparece do outro lado? Entrou no buraco negro, e agora? Aí eu posso pensar outras dimensões. Não, gente, o processo é tão simples. O que nós andamos à procura há muito tempo? Não é de um elemento primitivo. Está escrito também no Livro dos Espíritos. Está lá. Tudo provém de um elemento básico. Né? Então nós procuramos o famoso bosão de Higgs.
Não é isso que a gente faz? Temos aqui na Europa. É lindo. E isto é maravilhoso, essa busca. O que acontece quando sai do buraco negro? Segundo Galileu, está reciclado. Ou seja, volta ao original, que depois vai se juntar outra vez para fazer novos mundos, novos corpos, novas matérias, novos gases, novas interações. Então, o universo ele está sempre se renovando. Mas isso eu posso defender? Posso. Porque tem toda a lógica da lei do progresso e da utilidade das coisas. Vou defender que a vida em Marte, voltando ao início, é desta forma? Não, porque eu não estou a vê-la. Então não se defende, ou pelo menos não é ajuizado, defender coisas que nós não dominamos. Tudo bem, amigos estudantes? Né? Então as perguntas e as respostas precisam ter essa organização. Então a gente começa a ver as mensagens da espiritualidade e elas levam para isto, para uma lei de progresso, de renovação constante, e que tudo isto está em harmonia. Aquilo que eu desconheço, vou conhecer. Mas aquilo que eu vejo enquadra-se naquilo que a espiritualidade, que usa de bom senso, nos coloca diante dos olhos. Então, há coisas que eu posso compreender e dizer, ok, é assim. Como é que funciona o detalhe? Não sei. Mas o conceito eu sei. É só estudar e perceber que essas mensagens espirituais acabam por levar a isto mesmo. Reside na concordância que haja entre elas. Nós lemos o livro dos Espíritos, nós lemos o livro dos Médiuns, lemos a Gênese, lemos o Céu e o Inferno, e vamos continuar aqui a trabalhar e encontrar no Evangelho toda a questão moral orientadora na estruturação desses conhecimentos. Muito bem. Aí eu vou pegar as obras de Chico Xavier. Muitos dirão, tem defeitos aqui ou acolá. Os haverá. Ou não. E a concordância está lá. Aí eu vou ver as obras de Joana de Ângeles. A concordância está lá. E é isto que nós precisamos. Agora, estar a procurar fantasias, coisas que só trazem... Como é que eu vou dizer isto? Ajudem-me lá. Dizendo. Não é? Como é que eu vou dizer isto? Às vezes nós vamos buscar brilharetes que depois não temos como explicar, e quem está a nos ouvir a falar sobre doutrina espírita vai dizer assim, é melhor internar o Casimiro. E com razão, porque se eu falar sobre a reencarnação para quem não conhece, também vão dizer para me internar. Que é justo, porque dentro do conhecimento que a pessoa tem, eu estou a dizer uma barbaridade. E preciso respeitar isto. Porque se vier um grande cientista me falar de uma coisa que eu desconheço, vai acontecer a mesma coisa. Não entendo. Ok? Então, é normal que seja assim. Porém, lembrai-vos de que semelhantes descrições, e isto é muito importante, tem, por fim, o vosso melhoramento moral. Este é o objetivo. Não é nos criar, e eu vou dizer isto com todas as letrinhas, está bem? Não é nos criar dependência de terceiros para resolver os nossos problemas da vida e andarmos aí a endeusar coisas da astronomia, de espíritos que se manifestam dizendo que venham para cá porque a salvação é por aqui. Não, a salvação está aqui dentro. E salvação lê-se progresso. Por quê? Porque estas entidades maduras têm por fim o vosso melhoramento moral. Não é o endeusamento de si próprio, nem o chamado seguidismo ou pedir vênias. E, consequentemente, é sobre o estado moral dos habitantes dos outros mundos que podeis ser mais bem informados. Ou seja, não me interessa propriamente, como dizia, se a cor é amarela ou é azul. Interessa saber como é que se vive, que valores são impregnados, como é que chegaram lá, que dificuldades tiveram. Isso sim é que é importante para o nosso melhoramento. E não sobre o estado físico ou geológico de tais esferas. Isso é o que é o menos importante. Tudo bem? Isso é lindo, não é? Se o Casimiro fosse mais rápido, eu agradecia, não é? Mas é lindo. Isso transforma. Gente, eu vou sair daqui e os meus horizontes já não serão as quatro paredes, serão lá fora. Mas quando eu chegar lá fora e eu tiver isso na minha mente, o horizonte não é aquilo que eu estou a ver. É muito para além disso. Eu não preciso ver a extensão do universo para volta e meia nos conectar com essa grande variedade na lei do progresso, do desenvolvimento do universo. Imaginar no nosso lar, aquelas paisagens também trazem-nos paz.
Porque são informações, acima de tudo, da conduta moral. Ah, tem uns detalhes? Tem. Que é o que menos importa. O que importa é o que se faz e como se chega. Há pessoas que pensam assim, nosso lar é uma cidade muito evoluída. Não é. Está muito pertinho. Mas Casimiro, lá são espíritos elevados, os administradores. Porque nós, lá formos, vamos ter lá, não precisa ser o nosso lar, pode ser qualquer outro, né? Vamos ter uma atividade na mesma linha que temos aqui. Normal. Casimiro, mas aquilo é tão bom. É, e deve ser um anseio para nós. Na linha de expectativa. Quem leu o livro aqui? Nosso lar. Ok, muito bem. Não vou perguntar o filme, está bem? Mas o filme também serviria. Que é, onde reparar que num período de guerra, começam a receber várias pessoas que estão a desencarnar em massa, e alguns deles chegam lá com conceitos de racismo. Percebe? Ou seja, não é para iluminados. É para pessoas que vão se iluminar e têm essa capacidade e já, de alguma forma, intercedeu-se a favor. Então, quando a gente fala no nosso lar, é preciso deixar de endeusar o processo e olhar com olhos de ver. Mas isso piora o nosso lar? Não. Não piora. Coloca no patamar em que ele está. Mas, Casimiro, então não devemos aspirar a um lugar desse? Claro que sim. Mas esses lugares são feitos por pessoas como nós. Casimiro, refletindo sobre isso, às vezes eu fico pensando que, mesmo que nós tenhamos a expectativa, e é saudável, de estarmos no nosso lar, do jeito algo que estamos, semelhante. às vezes a gente perde muita energia pensando mais no desencarne e esquece que nós estamos encarnados. E a gente fica muito lá na frente, e a lei do progresso, ela diz que, se diariamente nós mantivermos a nossa rotina com os efeitos morais que aquilo produz em nós, é muito mais fácil viver, a vida fica mais fácil. E a gente fica muito no futuro. Eu tenho que ser boa hoje porque eu quero desencarnar lá na suíte, entendeu? E a gente esquece que é só viver dentro da... Sabemos, com toda essa expectativa que é do ser humano, mas é só viver. E se a gente conseguir viver hoje, com todos os efeitos e todas as consequências morais do nosso aprendizado diário, como estamos fazendo hoje aqui em pleno domingo, é mais fácil. E, né? Porque parece que tem data prevista. Eu amo sentir a presença de Jesus, mas não tenho ansiedade de estar frente a frente com ele, porque significa que eu vou partir, eu quero ficar. Né? E quando eu me for, eu quero ficar nas pessoas. Né? Eu sou isso. Só uma nota, às vezes fica naquela expectativa, vou fazer o bem hoje para colher amanhã. Quando você está fazendo o bem hoje, você já está colher hoje. É isso. Amanhã é tudo uma sequência. Não há aqui solução, não é solução de resolver problemas, solução, não há intercalado o processo, não há intercalar no processo, ele é contínuo, é isso. Tá bem? Esta é a vantagem de estarmos junto a um porto. Então, ouvir. Com os vossos conhecimentos atuais, não poderíeis mesmo compreendê-lo. Semelhante estudo de nada serviria para o vosso progresso na Terra e toda a possibilidade tereis de fazê-lo quando nela estiveres. Gente, agora vou brincar, portamos-nos bem, somos melhores e vamos alcançando a liberdade. Aí podemos ir lá, tá bom? Combinado? Na altura certa. Ok? Nota, as questões sobre... Agora vai ser assim rápido, né? Porque a gente já está no final. Como é que estamos? As questões sobre a constituição física e os elementos astronômicos dos mundos se compreendem no campo das pesquisas científicas, ou seja, esse estudo científico, para cuja efetivação não devem os espíritos poupar-nos aos trabalhos que demandam. É trabalho que é para ser feito, é na área científica, para descobrir os detalhes. Tudo bem? Depois, se não fosse assim, muito cômodo se tornaria para um astrônomo pedir aos espíritos que lhe fizessem os cálculos, o que, no entanto, depois, sem dúvida, esconderia. Por quê? Porque ele pediu para os espíritos, descobriu os cálculos, e o que é que vai fazer? Olha o que eu descobri. É nesse sentido que ele está a colocar aqui o processo. Então, para resolver isto, se os espíritos pudessem, por meio da revelação, evitar o trabalho de uma descoberta, é provável que o fizessem para um sábio, não é um cientista. Sabedoria é a complementariedade do conhecimento com o saber utilizá-lo, é a sabedoria, né? É provável que o fizessem para um sábio, que por bastante modesto, não hesitaria em proclamar abertamente o meio pelo qual o alcançara, e não para os orgulhosos que o renegam.
Ou seja, se descobrisse por esse meio, ia dizer, olha, foram os espíritos. Ah, então era importante o que ele descobriu? Não, o importante é saber que a espiritualidade existe. Porque isto aqui interfere nos nossos valores, né? Muito bem, eu queria deixar aqui um espaço para perguntas, mas não vou fazê-lo. Se for assim, telegráfico, a gente pode, né? Porque já passou da hora. Casimiro, nós íamos falar de outros mundos e ficamos sem saber como é que eles são. Porque é para viver é aqui, né? Com luz, com alegria. Só que eu quero vos dizer que há um momento que já referimos, mas é muito mais importante, parece, que é mesmo aqui esta questão. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Esta é a entrada do capítulo 17 ou 14 de João, em que Jesus vai falar intimamente com os seus discípulos. Mas para falar que há muitas moradas, Jesus logo no início explica porque lhes vai dizer isto. Para que não se lhe turbe o coração. Porque se a mente, se a visão estiver só naquilo que eles estão a ver, eles verão Jesus crucificado, verão as maldades do mundo e o coração vai ficar muito dolorido. Então Jesus, olha a esperança. Esperança real. Diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Olha aquele momento em que Jesus estava a preparar aqueles seres frágeis. E diz-lhes, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos o lugar. E ele continua, explicando o que seria o futuro deles, que Jesus os receberia, que os acompanharia, mas que para o futuro enviaria então um Consolador prometido. E a gente vê aqui a característica da mensagem de Jesus, em que se preocupa com o estado emocional daqueles que o seguiam. Esse capítulo é maravilhoso. Bem, vamos encerrar. Onde é que está esse capítulo? Esperamos todos nós que aqui nos encontramos, que tenhamos possibilitado o trabalho dos mensageiros de Jesus em favor, quer de cada um de nós, com energias saudáveis, reestruturadoras, harmoniosas, iluminando nossas células, tranquilizando nosso campo mental, tornando-nos aptos a receber todo e qualquer tratamento que nos seja necessário. Mas também para irmãos nossos que aqui foram trazidos na espiritualidade. Verificamos que estamos num imenso hospital. Num hospital em que todos são atenciosos. Em que ninguém fica para trás. E tivemos a bênção de poder auxiliar doando dos nossos melhores sentimentos. Assim agradecemos-te, Jesus, pela oportunidade do trabalho, por esta doação em que todos viemos deixar o melhor de nós. Que bela oportunidade, Jesus. Almas que se curam, que se reabilitam, que redescobrem a esperança, porque nos reunimos todos nesta manhã. Que bom servir. Que bom despertar e ter este desiderato para lidar.
rogamos-te, Jesus, por toda a humanidade. Verificamos, Mestre, que a tua mensagem permanece, aguardando que as portas dos corações se abram. Nem que seja uma fresta. Não é necessário que seja de par em par. Uma pequena fresta. Para que o sentimento do perdão, da fraternidade, da caridade de quem olha para o próximo, retire cada um de nós do mundo fechado que muitas vezes em que nos encontramos, para servir, sendo livres, porque utilizamos da nossa melhor energia, da nossa essência, que é o amor. Doando amor, servindo, com todos os embaraços, mas em tua companhia, saberemos sempre como agir. Encerramos a tarefa, o encontro, a oportunidade desta manhã, sabendo que nos acompanhas, que os nossos lares aqui representados permanecem sob tua vigilância, como permanece toda a humanidade. E que assim seja, querido amigo.